Gênesis. Para quem não conhece, o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Abra comigo Gênesis. Enquanto você abre, você diz assim: glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje tem muito ainda que Deus tratar o nosso coração. Capítulo 40. Não adianta só abrir Gênesis, né? Capítulo 40, versos 9 ao 23. Hoje nós vamos ler bastante versículo. Nós vamos ler uns 20 versículos. Gênesis capítulo 40, versos 9. Ontem lá na igreja eu esqueci de dizer, em vez de dizer 13, eu disse 3. Só o Sandro achou. Aleluia. Versos 9 diz: então contou o copeiro ao sonho a José e disse: eis que o meu sonho havia uma videira diante da minha face, e na videira 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e espremia o copo de Faraó, e o dava o copo na mão de Faraó. Então José disse: esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias, dentro de 3 dias o Faraó levantará a tua cabeça, te restaurará dos estados, e dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o copeiro dele. Porém lembra-te de mim, quando for-te bem, e rogo que uses comigo de compaixão, e faça menção de mim a Faraó, e faça-me sair desse lugar, ou desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que não pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todo tipo de manjares de Faraó. Repita comigo: manjares de Faraó. Agora repita assim: obra de padeiro. E as aves comiam do cesto e sobre a minha cabeça. Então respondeu José: essa é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias, e dentro ainda dos 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. E aconteceu que ao 3º dia do nascimento de Faraó fez um grande banquete, e todos os seus servos o levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro no meio dos servos, fez tornar o copeiro seu ofício, e deu o copo na mão de Faraó, e o padeiro o enforcou, como José havia o interpretado. E o copeiro, porém, não lembrou-se de José, antes esqueceu dele. Amém? Agora você vai no capítulo 31, um pouquinho para frente, só que no versos 38. E disse o Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, quem haja o Espírito de Deus? Depois disse o Faraó a José: pois o que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. E tu achaste sobre a minha casa, e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Agora eu quero que você vá no versos 45 para encerrar. E chamou o Faraó o nome dele de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Repita comigo: Zafenate. Não, Zafenate Paneia. Feche os teus olhos. Espírito Santo da verdade, obrigado por essa palavra, que o Senhor possa colocar ao nosso coração o momento de transfusão, de transferência, de alinhamento da tua palavra. Abençoa cada um que saiu de longe, de perto, ou que nos visita a primeira vez, Pai. Vai de encontro ao coração que tu fez, Pai, e que haja em mim, na tua igreja, a transformação. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Amém. Sente-se, fica à vontade. Eu quero falar essa noite sobre Zafenate Paneia. Até o final da mensagem você vai saber o que é Zafenate Paneia. Isso é um nome egípcio, não é grego nem hebraico, é um nome egípcio. Mas eu quero falar essa noite sobre algo, sobre a minha vida e sobre a tua vida.
Eu quero falar algo em que o Espírito Santo vem cobrando de mim a vida toda. E esse ano é o ano de nós trabalharmos sobre isso. Sobre a igreja do Senhor. Sobre o que realmente o Senhor nos deseja novamente, estarmos alinhados com Ele. Ontem eu preguei lá nessa Assembleia de Deus sobre os 4 pilares da igreja, que é revelação, identidade, autoridade e cruz. Sobre esses 4 pilares a glória de Deus é descida sobre ela. Mas se não tiver esses 4 pilares fundamentados na rocha chamada Jesus, a glória de Deus não pode ser manifesta. E nós estamos num tempo de conserto da igreja, de trazer algo novamente para a igreja que se perdeu. Mas nessa noite eu quero falar para você sobre o livro de Gênesis. É um livro tão lindo, tem pessoas que têm medo de ler Gênesis ou Apocalipse. Eu quero te dizer que é um livro maravilhoso. É um livro que nasce a intimidade do Senhor Deus, junto com o homem, com o ser humano. É a criação de um relacionamento. E essa noite nós vamos falar sobre um menino. Repita comigo, José. Não, diga comigo, José. Essa noite nós vamos falar. E eu tenho certeza que algum de vocês, o Espírito Santo, ele direciona isso para mim. E o que eu escrevo, o que eu anoto, o que eu estudo, não foi da minha carne. E quando eu trago a mensagem, Deus fala pelo menos com um. E eu tenho certeza que comigo Ele já falou. E Ele vai usar um de vocês para estar dentro dessa história. Aleluia. Essa noite nós vamos falar de 3 sonhos. De 3 maneiras em que a igreja se abriu. De 3 maneiras em que a igreja vive hoje. E você vai sair daqui tremendamente abençoado, amém? Nós vamos falar do menino chamado José, que aos 17 anos, nascido na cidade dos Hebreus, aonde o seu pai não é qualquer um, aonde o seu pai não é o pastor Alex, aonde o seu pai não é qualquer um, aonde o seu pai se chama Jacó. Na cidade dos Hebreus, quando falava em Jacó, é como se falasse o grande apóstolo do avivamento, é como se falasse do grande reverencial da nação, quando se fala em Jacó. E José conheceu o Deus de Jacó. E por José conhecer o Deus de Jacó, o seu pai, ele teve esse relacionamento com Deus. E numa certa noite Deus dá um sonho para ele, dizendo que no sonho a lua, o sol e as estrelas se prostrariam diante dele. E ele, como um jovem que não entende as coisas, chama os seus 10 irmãos, seus 11 irmãos, o seu pai e a sua mãe, e diz: olha, essa noite eu tive um sonho, Deus falou comigo. E no sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Quando ele fala isso, a ira no coração dos seus irmãos cresce por ele. Eu quero que você entenda que nem tudo que Deus dá para ti precisa ser compartilhado aos outros. Aleluia. Porque nem tudo que Deus dá para ti vai agradar os outros. Nem tudo que é teu agradará os outros. Por isso que não compartilhe e não distribui aquilo que Deus deu só para ti. Espere o momento certo de Deus poder te usar naquilo que Ele te prometeu. Espere esse momento. Pastor Alex, tu vai para Israel. Os outros diziam: como ele vai? Se eu estou há 40 anos no ministério e não tenho oportunidade, por que tem ele que tem 5 anos? Nem tudo que é bom para mim pode ser bom para alguém que está compartilhando comigo. Dos 12 discípulos, 11 queriam Jesus e um achou a maneira de vendê-lo. Disse: pá, já que ele não faz nada, eu posso vender e lucrá-lo. Por isso que tu cuide no que tu fala, cuide no que tu compartilha quando é de Deus. E a partir daquele momento, os irmãos não têm mais José como humano, como irmão amado. Agora apelido ele de sonhador. Mas o apelido sonhador de zombaria. Lá vem um cara que se acha que nós vamos se dobrar aos pés dele. Ele está muito enganado. E num certo dia, eu quero contar a história para você entender a história do padeiro, a história que está acontecendo. E num certo dia ele vai levar comida aos seus irmãos. Mas José não sabe que vai entrar para o deserto mais terrível da história do homem. José não sabe que o dia dele foi marcado para aquele dia. E quando ele chega lá, os irmãos dizem assim: ó, ei José, a partir de hoje não tem ninguém se prostrando. Eles venderam José para a escravidão, mandaram José para a terra de Faraó. Nesse dia nasce dentro de José o terror e o caos, o medo, o frio, a solidão. Nesse dia ele perde tudo.
menos Deus. Ele perde tudo que é físico na vida dele. Ele perde a família, algo estruturado por Deus. Ele perde a área espiritual que ele ia crescer aos pés do seu pai. Ele perde o seu laço familiar. Agora vai viver como escravo. E quando ele está vivendo como escravo, ele chega na cidade de Potifar e ele é chamado como escravo para trabalhar dentro do palácio. E por ele estar trabalhando no palácio aos 17 anos, o menino hebreu, com cabelo comprido, de barba, mais avermelhado e musculoso do que os egípcios que rapavam seus cabelos, rapavam sobrancelha, passavam pó, passavam todo tipo de indumentária sobre eles. A mulher de Potifar se assenta, se sente atraída pelo menino hebreu. Quando o sonho é dado a você, o diabo não vai parar enquanto não tentar te derrubar. A mulher de Potifar faz de tudo para deitar com ele, faz de tudo para poder abrir uma brecha diante de José. Mas José tem um só propósito: realizar o sonho dele. Diga para o teu vizinho: fique num só propósito, realize o sonho de Deus. José se esquiva daqui, se esquiva de lá e consegue sair. Mas na luta entre ele e sair, para ele não cair em tentação e ao mesmo tempo manter a fidelidade com Deus e com seu senhor Faraó, ele deixa a sua blusa rasgada de ela arrancar. E aquilo que estava pior, e aquilo que estava terrível, e aquilo que estava no caos, agora vai se transformar o limite da mente humana. Agora vai entrar o caos total. Porque a mulher de Potifar acusa ele por tentativa de estupro. Ela pega a blusa e vê. Ela vê a sua vida pode manchar se José falar para Potifar. Então ela usa a roupa rasgada de José e diz: olha, é o seguinte, essa noite eu estava deitada, tranquila, José tentou me estrupar. Então o que acontece? Potifar sobe o sangue dele. Como rei, autoridade que tinha que servir tudo, coloca José na prisão. E por colocar José na prisão, as coisas que vai pior na vida de você, às vezes vai piorar. Porque Deus precisa andar, Deus precisa fazer se mover o propósito dele. Para se mover o propósito dele, muitas vezes é o mar aberto, mas muitas vezes é na lama, muitas vezes é na fornalha e na cova. Não importa, mas ele precisa mover. Se tu não ir sozinho, ele manda com uma baleia. Se tu não ir no barco, ele naufraga o barco e tu tem que ir nadando. Mas o propósito dele não para. Aleluia. Então eu quero te dar um conselho: não lute contra o propósito. Apoie e abrace e siga. É muito mais rápido de tu chegar. Aleluia. Moisés ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou só 40 dias, porque abraçou a causa e chegou mais rápido. Não lute contra o propósito. Não ande contra a mão do propósito que Deus deu para ti. Não fique parado. Não fique esperando aos outros acontecer. Busque você acontecer em você. Então José vai para uma cadeia. A Bíblia não diz o que acontece na cadeia nesses períodos. Mas o mais interessante é que logo depois entra dois, o copeiro e o padeiro. E a Bíblia diz que o copeiro e o padeiro magoaram o coração de Faraó. E o Faraó colocou sobre o cárcere. Para quem não conhece o cárcere de Faraó, fica embaixo do palácio, com água até no tornozelo, sem um sol, sem ter nada, só umidade, só bactérias, só coisas podres lá embaixo. E José ficou 12 anos. Pela história da medicina, centenas e milhares de prisioneiros morrem com muito tipo de doença por causa da umidade da água que existia nos calabouços do Faraó. E nesse meio tempo, José tem um sonho vivo dentro dele. Quero te dar outro conselho essa noite. Independente de onde você está, independente de onde você está, o sonho nunca pode morrer. O propósito nunca pode morrer, porque se morrer, você morre. Paulo disse: se eu não tenho esperança de morar com Jesus
ditado que diz que a esperança é a última aqui? Mas eu vou te dizer que o ditado é mentiroso. Ô pastor, porque a minha esperança ressuscitou no terceiro dia. Então os padeiros e o copeiro estavam tristes pela manhã, e José perguntou: por que tão triste? E eles disseram: essa noite tivemos um sonho e não soubemos interpretá-lo. Então agora eu vou começar a ministração para mim e para você. Eu queria que você entendesse por que eu li isso. Talvez você ficou perdido. Agora você sabe porque tem 3 presos. Agora você sabe porque tem 3 sonhos presos no calabouço do Egito. Egito significa mundo, pecado e erro. Agora você vai entender porque existem 3 sonhos dentro de calabouço egípcio. E José olha para o copeiro e diz assim: qual era o teu sonho? Então ele fala: olha, eu sonhei que tinha uma videira, e nessa videira eu peguei um copo de Faraó pelo terceiro dia, espremi a vinha, o suco, e tinha na mão de Faraó e ele tomava. E José interpretou que ele ia voltar a fazer novamente aquilo, servir o rei de coração. Eu quero falar para ti essa noite algo muito importante nesses 3 sonhos. E o segundo é o padeiro. E o padeiro disse: eu também em 3 dias eu carregava cestos de pão. O de cima tinha manjares, obra feita por padeiro. E José disse: a cabo de 3 dias eles vão te colocar no palanque, e os animais comerão a tua carne, os abutres comerão a tua carne. Eu quero falar para você essa noite de 3 sonhos, uma igreja com 3 visões. E eu quero te mostrar a última e a única que vai permanecer até o dia do arrebatamento. Estamos vivendo uma igreja cristã com 3 visões, e a Bíblia diz que só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida. Não tem um monte de caminho, não tem um monte de coisinha, não tem um monte de blá blá blázinho. É só uma. Existe escolha, 2 caminhos, 2 oportunidades, direita ou esquerda, mas só tem uma certa, só tem uma, e se chama a verdade. Eu quero que você entenda que quando o padeiro sonha, o padeiro joga primeiro o sonho de uma igreja de visão errada, porque quer oferecer ao Faraó manjares dessa terra, feita por obra de padeiro, feita por obras deles. Tem pessoas abrindo igreja nas visões deles, construindo algo deles e incentivando a igreja a fazer algo para eles. Quem não sabe da última, que fizeram um chiqueiro na frente do altar, bota um porco dentro, todo mundo bota a mão lá para o demônio e para o porco, assim como Jesus mandou os demônios para o porco do Gadareno. Pessoas que vêm, que trazem coisas para agradar a Deus. Tem pessoas que acham que trazendo carro e dando para a igreja vão agradar a Deus. Isso está errado. Foi alicerçado pelo homem. Jesus, ele não quer nada que você possa oferecer, ele quer você. E ele não quer o teu melhor, ele quer o teu tudo. Não adianta você dar o melhor e não dar o seu tudo. Não adianta você dar tudo ao redor e ele não ter você. Não adianta eu proclamar o evangelho, mas ele não ter eu. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falou. Deus é rico em ouro e prata, mas é carente de filho. Ele é o dono do ouro e da prata. As estradas do céu são feitas por ouro, mas ele é carente de filho. Ele é carente de uma nação que clama por ele. Ele é carente de algo que diz: Pai, ouve a voz do teu filho. O coração dele é tão grande para tudo, mas tão carente de mim, de você. Ele dizia em Oséias 11: eu cuidei tanto de vocês no meu colo como bebê, amamentava. Quando começaram a andar, ensinei a andar. E depois que andaram, não voltaram para me abraçar, seguir aos Balaíns.
Eu e você só somos dependentes do Senhor, sem dinheiro, na tristeza, no rancor. Mas quando temos tudo, a gente não volta para abraçar e agradecer. Segue para os manjares, obras da mão do homem. Quantos já saíram da igreja para ir em outras, onde tem a revelação do CPF, aonde vão ganhar casa? Eu fico muito feliz quando as pessoas perguntam: seu pastor, quase ninguém se endemonia na tua igreja. E as pessoas acham que isso é um mal porque não tem demônio dentro da minha igreja. Eu quero explicar uma coisa. Sabe por que não tem demônio na minha igreja? Porque a Bíblia diz que quem tem palavra de Deus é liberto. Aleluia. Você não está endemoniado porque aqui tem palavra. E eu nunca vou pregar outra coisa se não ser palavra. Então para que demônio? Demônio não para onde há liberdade. O demônio não para onde há o Espírito da palavra de Deus. Por isso que as igrejas estão, a visão é muito parecida, mas o problema é os manjares e obras feitas por padeiro. O grande sonho errado do padeiro foi ele construir para agradar Faraó algo dele. Mas o segundo, que sonhou da videira, ele não morreu. O Faraó pegou ele. Por quê? Porque ele sonhou algo que Deus criou, que é a videira. E Jesus disse em João 15: eu sou a videira, e aquele que der ramos em mim, se permanecer e der frutos, eu não corto. Aleluia. Esse é o segundo sonho que está dentro do calabouço egípcio. Mas o problema também deste sonho é que dá para Faraó aquilo que ele quer. E eu quero te ensinar essa noite que nem tudo que você quer é bom para você. Nem tudo que você acha que recebeu é legal pode ser sadio para você amanhã. Se todas as vezes que meu filho pedisse um carrinho, quando ele olha na televisão, eu desse, meu filho, eu já estava preso. E ele não saberia entender a minha autoridade como pai. Eu nunca desobedeci o meu pastor de maneira nenhuma. Todas as vezes ele agendava para mim, dizia: Alex, tu tem que pregar hoje lá, hoje lá, hoje lá, hoje lá. E nós saíamos, eu e a minha esposa, a ministrar. Um dia eu disse assim: pastor, é o seguinte, tem um homem de Deus do Ministério Abençoado que eu gosto muito, e ele vai estar na cidade tocando, e eu precisaria ir lá ver, posso? Ele só olhou para mim e disse assim: hoje não, fique em casa. E eu perguntei por quê. Ele assim: nem por que tu deve perguntar, só apenas respeito o meu não. Eu fui embora até meio bravo, mas eu orei ao Senhor e precisei respeitar a obediência. Quando se passou alguns dias, ele novamente agendava muito para mim, e ele disse assim: Alex, de todas as vezes em que eu disse sim, tu obedeceu, e eu precisava ver se o meu não também gerava obediência. E por tu respeitar o meu não e gerar essa obediência, tu vai agora ser ungido a pastor de outra igreja que eu vou indicar para você. A obediência gerou isso para mim, mesmo quando era um não. Muitas vezes nem tudo que tu ganha é bom para você. Muitas vezes nem tudo que tu ganha, eu ganho, é bom para mim. Às vezes o não de Deus te livra de algo. A mula de Balaão parava, Balaão batia, e ela empacava, e ele batia, ela empacava. Ele parou e disse assim: abençoada, tu nunca empacou. Então Deus usa a boca da mula para dizer: olha, por acaso algum dia eu parei de andar? Ele disse: não, é porque lá na frente tem homens armados que irão te matar. Aleluia. Nem tudo que é bom para você significa que vai te ajudar. Esse é o problema dessa igreja. Nós falamos do primeiro que dá as coisas da terra. Agora nós estamos falando algo que é de Deus, mas que só quer agradar. Tem pastores especializados nisso, agradar eu e você. Nunca me esqueço quando a gente orava nas igrejas, o Ellen, Darwin. Terminava a minha ministração, eu ficava aqui esperando alguém vir orar. E o pastor que revelava o CPF ficava aqui, o dono da igreja. As pessoas vinham pedir oração para mim, eu orava, depois elas pegavam a fila do CPF. Sabe por quê? Porque elas queriam ir embora com alguma coisa que agradasse elas. E muitas vezes você vem para o culto, eu venho para o culto querendo algo que possa mudar a minha semana que está atribulada. Talvez você veio
lá da tua casa, como José chegou a Potifar, chegou atribulado, com medo, porque perdeu a família, virou escravo. E talvez você veio para escutar uma palavra que poderia te tirar da escravidão e voltar ao teu pai. Mas tem culto que você vem, que além de estar sem o pai e a mãe, agora você vai ir para o calabouço. Vai piorar. E se a igreja não querer pregar isso, no dia do arrebatamento Jesus vai cobrar. Não podemos parar de falar a verdade, mesmo que não seja para agradar eu e você, mas a verdade tem que ser dita. Sabe por quê? Porque Deus ama o filho e açoita ele. E eu e você, se não apanhássemos quando era pequeno, ou nossos filhos tivessem apanhado ou levado um castigo, nós não seríamos hoje o que somos. Eu fazia arte, queridos, uma atrás da outra. Enquanto o pai não me batia, eu não parava. Era a varada dele que me dava uma posição. Muitas vezes, quando você vem para a igreja, Deus te para através de uma varada. Ele precisa te parar. Ele precisa parar eu e você. Nunca botamos gasolina para visitar um irmão no hospital, mas botamos muita gasolina para procurar alguém para falar como é que nós estamos. Nunca pagamos um cachorro quente por andarilho, mas compramos uma galinha de R$200 para sacrificar para os demônios. Coisas que agradam. Coisas que agradam. Ontem eu falei sobre a cruz. Jesus disse voluntariamente: aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz. É voluntária, é por amor, não é por obrigação. Eu muito tempo domei cavalo abaixo de madeira. E um dia eu aprendi e fiz um curso sobre a doma racional. E sabe o que eu aprendi, Sandro? Que na doma racional o cavalo ficava ansioso para eu andar com ele. E na doma abaixo de pau o cavalo tinha medo quando eu ia para a estrevaria buscar ele. Eu aprendi que o voluntário do cavalo era muito mais melhor quando ele me via com uma espora desse tamanho. Ele ficava muito mais ansioso, querer laçar quando eu embarcava e chamava ele para subir, fazia um carinho nele, ensinava para onde ele tinha que ir. O evangelho é voluntário. Mas agora nós vamos entrar para o terceiro sonho. Tem 3 sonhos ainda presos. Não foram libertos os 3 sonhos. Apenas estamos identificando os sonhos. Diga para o teu vizinho: nós estamos na época de identificar os sonhos. Porque ainda vai chegar a hora de ser revelado ele. Ainda estamos identificando, colocando os pontos, as vírgulas para entender. Mas vai chegar agora, muito breve, o tempo em que Jesus vai revelar o sonho. E vai tirar os Jotãos escondidos, os Jefité que estão escondidos. Vai tirar você que está escondido e vai revelar para o mundo. Mas para isso precisa identificar os sonhos. José revela. Então no outro dia o faraó está fazendo uma festa e libera os 2. E ao sair lá fora, aquilo que José falou, se realizou. O padeiro morreu enforcado e os animais comeram a carne do padeiro. Mas o copeiro serviu o faraó novamente. Só que o sonho que Deus tinha ainda estava preso. O sonho a ser revelado ainda estava preso. Só que agora Deus está preparando o sonho de Faraó. Sabe qual é o meu problema e o teu? É que nós olhamos para o nosso umbigo. José diz assim: quando vocês ir lá, lembro de mim que eu sou um homem de Deus. E quando eles estiveram lá fora, eu li para você que eles esqueceram de José. E José disse: eu tenho um sonho, Deus. Eu tenho algo a ser realizado. Eu preciso saber que eu sou um homem de Deus. Ninguém falou, mas Deus não está interessado nisso, porque Deus preparou algo maior, que é o sonho do faraó. Muitas vezes não está você em primeiro lugar na agenda do Senhor. Muitas vezes está em último lugar. E eu quero te dizer que os últimos serão os... Não, você falou muito baixo. Diga comigo: os últimos serão os primeiros. Faça assim: yes. Não, de novo: yes. José está lá
ninguém consegue interpretar se passou mais 7 anos. Então daí o copeiro diz: Faraó, lembrei de uma coisa, tem um menino que revelou o nosso sonho, o espírito de sabedoria, ele está lá preso ainda. Então o Faraó chama José, José vai lá, faz a barba, o cabelo, fica bonitinho, chega na presença do Faraó, e o Faraó diz para ele: olha, eu sonhei que tinha 7 vacas gordas e 7 magras, e as magras comiam a carne das vacas gordas, e também tive um sonho de 7 espigas grandes e 7 espigas miúdas. As miúdas comiam as 7 espigas grandes e ninguém consegue interpretar. Então José diz o seguinte: olha, o teu sonho é que vai haver 7 anos de muita seca, miséria e fome, mas primeiro vai haver muita fartura. Então o Faraó disse: tá, e o que eu faço? Faz bastante celeiro, guarde 7 anos de fartura, e depois das 7 anos de magreza, o povo todo de todas as nações comprarão contigo e tu ficará milionário. Faraó, então, como eu li para você, disse: tem outro mais sábio com o Espírito de Deus como ele? Nem mago ninguém pôde responder. Então Faraó disse: ele será no meu reinado o que governará o mundo inteiro, só abaixo de mim ele vai respeitar. Aleluia. Repita comigo: Zafenate, Paneia. Então Faraó coloca uma aliança sobre o dedo de José. Coloca uma aliança sobre o dedo de José. Se passam 7 anos e vem a miséria. Depois de 7 anos de miséria, quem aparece no Egito? O pai, a mãe e os 11 irmãos, e se prostram direito a José. Aquilo que os irmãos disseram nunca seria impossível, está se tornando realidade na vida de José. Mas no começo José tinha prazer de ver seus filhos e seu pai se dobrado perante ele. Agora José não tem mais prazer, porque a prisão, o calabouço curou o coração dele. Aleluia. Deus quer curar essa noite. Tem pessoas que não conseguiram ainda se levantar, porque Deus precisa curar. Aleluia. Tem pessoas trabalhando na igreja, não só nesse ministério, e tantos outros intrigados com outras pessoas. Tem pessoas que querem ministrar, mas tem um testemunho mau, não pode subir aqui em cima. Tem pessoas que se subir aqui em cima para pregar, o cara do mercado vai dizer: não sobe aí porque tu está devendo. Tem pessoas que querem cantar, querem pregar, querem tocar, mas quando vejo o vizinho, quando vejo o parente, tem vontade de matar. Não vai levantar, vai ficar preso. Quantos anos? Não estou nem aí para ti. Pastor, está falando isso? Estou porque no meu primeiro ano de casamento eu sofri. Eu e a minha esposa fomos perseguidos e eu perdoei tantas coisas, tanto vizinho, perdoei tudo. Sabe o que aconteceu? Jesus já me levantou no segundo, no terceiro e tem aí. Se eu não tivesse procurado isso, perdoado, se eu não tivesse buscado, pregado o evangelho, eu estaria 10 anos aonde? Sentado na cadeira quietinho, não tinha ganhado vocês como minha família. Aleluia. O que tu está perdendo de pedir perdão? O que tu está perdendo de se reconhecer menor que os outros, ir lá e conversar e fazer amizade com ele, com ela? José disse: eu sou José, os seus irmãos, o seu irmão e o seu filho, pai. Mas eu não quero que vocês se prostrem por causa disso, porque Jesus, Deus me cuidou. Aleluia. Quando ele foi tratado, José foi revelado. Repita comigo: Zafenate, Paneia. Então o Faraó colocou o nome de José de Zafenate Paneia. O que significa? Salvador do mundo. Aleluia. Ei, tinha 3 dentro do calabouço. Um morreu e 2 se deu bem. Na cruz do Calvário tinha 3 presos. 2 se deu bem e 1 morreu. Ei, a figura de José é Salvador do mundo. Essa noite a igreja é correta para mim e para você. É a noite da visão. É a noite em que eu e você vamos entender que não é para agradar a tudo. Não é somente o que você quer agradar ou fazer das tuas mãos. Você precisa ter o sonho de José. Você precisa entender que no momento certo ele vai te cuidar. Aleluia. Ele quer trocar o teu nome. Ele trocou o nome de milhares de nações.
Ele trocou o nome de prostituta por a pastora fulano. Ele trocou o nome de vagabundo pelo pastor reverendo fulano. Ele trocou o nome de sem vergonha, vadio, por um grande levita da nação brasileira. Ele troca o nome, assim como trocou de Daniel, assim como trocou de Pedro, ele trocou de José. E ele quer trocar de você. Mas isso, a experiência dos sonhos, você vai ser usado para revelar de tantos outros, e o teu vai ficar por último. Sabe por quê? Porque o último é o melhor. O último é de se expandir. Então não fique preocupado de servir os outros. Não fique preocupado que é você que tem que pedir perdão. Não fique preocupado que é você que tem na casa do vizinho que não dá para conversar. Não fique preocupado se você é o último, porque os últimos serão os primeiros. Aleluia. Se coloque de pé. Diga pro teu vizinho aí, Jesus é o cara. Diga pro teu vizinho, Jesus é o cara. Você não olha para ele, tem que olhar para ele.